Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou receber aqui para uma conversa bem legal a especialista em nutrição, Andressa. Ela vai conversar conosco sobre dieta da mente. E o que é dieta da mente? Oi, Ju, boa tarde. Boa tarde a todos. Dieta da mente, na verdade, é um tipo de alimentação que a gente pode fazer para melhorar a nossa mente. Então, a Andressa, que vai conversar hoje com a gente, ela é especialista nesse tipo de nutrição. Então, ela trabalha com uma dieta especializada para transtornos psicológicos e também doenças autoimunes. Eu quero que todos vocês se sintam bem à vontade para perguntar para a doutora Andressa o que vocês quiserem. Vamos aproveitar aí, é uma especialista na área de nutrição para conversar com a gente. E tudo que vocês quiserem saber sobre esse tema, fiquem à vontade. Acredito que ela já esteja aqui. Vou enviar aqui o convite para ela. E assim que ela entrar, a gente começa. Oi, Andressa! Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Boa tarde para Boa vocês tarde. aí. Deixa eu esqueci de falar isso. A Andressa, ela não mora mais no Brasil, apesar de ser uma brasileira, né? Sim. Então, ela mora em Portugal, foi por isso também que a gente antecipou a live para não ficar tão tarde, né? Porque a diferença de fuso horário é grande. Que horas são aí para você? Agora são nove uns quebradinhos. A diferença de 4 horas, né, agora. Tá. É um prazer muito grande. Obrigada por ter aceitado falar com a gente aqui. Eu espero que todo mundo que está aqui curta bastante, porque eu acho que o assunto é sensacional, de verdade. Assim, casou como uma luva, algo que eu já queria há muito tempo fazer. E é uma grande satisfação para mim te ter Não aqui, de é? verdade. Eu fico muito feliz mesmo. Eu acho que assim, ter te conhecido foi muito bacana. E realmente o assunto tem tudo a ver, né? Alimentação e transtornos psicológicos, enfim, outros transtornos também. É, é fantástico, é o que eu gosto de fazer, né? Então, Andressa, eu preparei para nós aqui algumas perguntas e pedi para o sim. pessoal ficar à vontade para ir mandando. Então, conforme eles tiverem dúvida e quiserem perguntar alguma coisa, eu vou lendo para você. Mas eu preparei um apunhado de questões que eu acho que a gente vai conseguir abranger bastante coisa, transmitir bastante conhecimento, tá? Tá certo. Primeiro de tudo, eu gostaria que você se apresentasse, então que você falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória, essa loucura de ter feito essa mudança de país, Não é? enfim, como é que está sendo Sim. aí, como que tá a quarentena em Portugal, enfim. Então, eu vou resumir um pouquinho, né? Eu sou formada pelo Centro Universitário São Camilo, aí em São Paulo, tá? Sou formada em nutrição. Fiz diversas especialidades, cirurgia bariátrica, enfim, diversas. Tem mais de 10 anos isso, tá? E aí, né, cliniquei por todo esse tempo, né? E chegou no final de 2018, final de 2018 eu já não estava muito legal. Eu tive uns problemas na coluna e fiz 4 cirurgias. E aí eu precisei me afastar do consultório, né? E aí, dessa forma, a gente também precisava modificar o estilo de vida, e acabamos por modificar o estilo de vida da família inteira e viemos para Portugal, Tá? Então foi uma escolha entendeu? familiar, não foi algo que te levou até aí. Não, foi escolha familiar, foi mesmo Legal, por conta de ter uma vida mais tranquila, sabe? E a gente tá? chegou aqui um mês antes do estado de emergência. Nós chegamos aqui em fevereiro desse ano. E aí mal arrumamos tudo, né? Conseguimos alugar apartamento, comprar um carro e já fechou tudo. Nossa, que sorte, Aí então. Ainda bem que foi, vocês já mais estavam ou instalados, menos. né? Eu só não consegui mesmo ir atrás de certificação, né, de nutricionista, porque eu fechei o meu aí no Brasil, porque eu não tinha mais por que, né, continuar tendo título de nutricionista, pagando anuidade e tal, sendo que eu não estava atuando em consultório, né? E aí aqui não deu tempo de eu fazer nada ainda, absolutamente nada. E Então eu você estou já tem atuando como clientes aí? consultora. Já Oi? tem clientes?
Olha, tem gente que Portugueses? já fala para mim, já pergunta, e aí, você vai abrir consultório? Mas o local que eu tô em Portugal não é um polo, né? Eu tô mais para a região norte, é considerado meio que interior, né? Tô na divisa com a Espanha, assim, sabe? 25 Ah, minutinhos, é bem pertinho. E assim, fico a 2 horas do Porto, 3 horas de Lisboa. Então, assim, não é um local comercial, tá? Para isso, não sei, talvez eu deixo para ano que vem para eu saber. tá bom. Para a gente entrar aqui, então, no nosso assunto, eu queria que você comentasse com a gente como que a alimentação pode influenciar nos transtornos alimentares. Tá Emocionais, perdão. certo. Nos emocionais, né? Nos Não, emocionais, tá é. certo. É seguinte, gente, tudo vai começar não somente com a alimentação errada, tá? A alimentação que a gente conhece hoje, né? Com diretrizes nutricionais, comer de 3 em 3 horas, a base dela, 60% da alimentação à base de farinhas, né? Enfim, essa alimentação trouxe a gente para o que a gente vê hoje, né? O boom de sobrepeso, obesidade, e aí a gente associa com os transtornos também, né, psiquiátricos, né? Então tem ansiedade, tem transtorno bipolar, síndrome do pânico. Isso tudo, por quê? Porque esse tipo de alimentação, com essa quantidade de farinha, afeta o nosso intestino, que é o primeiro lugar, né, onde a gente tem produção de serotonina e diversos outros neurotransmissores, onde a gente tem absorção de nutrientes. E aí, com o intestino prejudicado, a gente também prejudica a absorção, né, de vitaminas e minerais e prejudica também a produção de alguns hormônios. Por isso que a gente vê esse boom aí de doenças. Falando nesse momento que a gente está vivendo dessa quarentena, onde muitas pessoas estão relatando a questão da ansiedade, de estarem mais ansiosas, qual seria a sua indicação de alimentação mais correta para a gente fazer durante esse período aí que a gente está vivendo, Tá. né? De que os Uhum. nervos já estão à flor da pele, digamos assim. Sim. Em primeiro lugar, assim, eu pediria para as pessoas não encanarem, por exemplo, com jejum intermitente. Isso daí é uma pergunta recorrente, tá? Por Uhum. quê? Porque o jejum intermitente, ele é excelente, eu gosto muito do jejum intermitente, mas ele pode elevar muito o nosso cortisol. E nesse momento, o cortisol elevado vai piorar a ansiedade, vai piorar o estresse, né? E assim, vai desencadear crises, com certeza. Então, nesse exato momento, assim, a dica básica, a gente corta farinha e açúcar, né, da alimentação. Parte para vegetais, para carne, para gordura natural. Gordura natural é a gordura natural da carne, é a manteiga, nada de margarina. Gente, margarina é um veneno, tá? Então corta a margarina, corta óleos vegetais, né? Utilize mais do azeite, né? Essas gorduras, como abacate. Então, assim, alimentos também que vão ajudar a gente na produção de serotonina, sendo que o precursor é o triptofano. E esses aí a gente encontra na carne, por exemplo, tem bastante. O músculo, cerca de 100 gramas de músculo, contém, acho que cerca de 270 miligramas de triptofano, se eu não me engano, né? Isso já ajuda muito a gente a produzir serotonina no intestino. E para as pessoas que são vegetarianas nesse momento, que não consomem carne, ou veganas, Então, vegana é difícil, né? Vegana é difícil, mas vegetariana que ainda tenha um consumo de ovos, eventualmente consome um peixe, né? Aí a gente consegue trabalhar assim uma dieta mais balanceada, né? Por quê? Porque a gente tem que ter proteína. Proteína é o que vai fazer, né, replicação de célula, proteína é o que vai ajudar a gente no nosso sistema imune. Isso daí é importante, né? Agora, pessoas veganas tem assim uma suplementação de proteína para fazer, mas não proteína proveniente de soja, tá? Principalmente aí no Brasil, que a soja é transgênica, né? A tá. soja transgênica, bom, soja já faz um mal que não é legal, até por conta de uma produção aí de hormônio, né, que dá uma confundida no nosso organismo, tá? Então, assim, a gente tira a soja e tem, por exemplo, vai ter algumas proteínas interessantes da ervilha, tem algumas marcas que eu recomendava, né, aí no Brasil.
e proteína também da amêndoa. Nos melhores casos, mas Tá. veganos vão ter que suplementar vitamina B12, vão ter que suplementar triptofano, isso tudo por via oral. Tá, então não é errado a gente dizer que talvez uma pessoa vegana, nesse momento, que não faça uma suplementação, ela pode ter mais ansiedade por conta de tudo que a gente está vivendo. Ela pode ter. Se ela não fizer suplementação, ela pode ter sim, tá? Mesmo porque a base da alimentação vegana acaba sendo a base de grãos, né? E os grãos, eles são ricos em amido, né? E amido, querendo ou não, vira açúcar. E açúcar é excitatório no nosso cérebro, né? Então, de qualquer forma, quando a gente come, tem muitos pacientes que relatam para mim que assim que comem, já dá meio que uma acendida, assim, até formiga, mãos e tal. Tem muitos pacientes que relatam para mim. Tá. A gente. Qual a melhor dieta que uma pessoa pode fazer num caso de depressão? Porque a gente acabou de falar aqui um pouco sobre ansiedade, né? Acabou sendo essa Sim. nossa pergunta. E aí, para uma pessoa que está deprimida nesse momento, seja por conta do que está vivendo, ou seja porque ela já tem uma depressão, existem alimentos que são mais recomendados nesses casos? Existem alimentos que a gente, assim, tira de cara. Isso sempre na vida Tá, eu trabalho dessa forma, né? Farinha e açúcar a gente tira de cara. Agora, o interessante é a gente colocar, fazer um pool de probióticos. Por quê? Para a gente tentar sanar o intestino, tá? O intestino mais íntegro, a gente já começa a ter uma absorção muito melhor, né, dos alimentos. E com isso, a gente pode também fazer algumas suplementações. Tá? Uma pessoa deprimida provavelmente pode ter deficiência de vitamina D, né? Porque assim, a pessoa que está deprimida, ela costuma se isolar, ficar dentro de casa, não se expõe ao sol, né? E quem não se expõe ao sol, sem protetor solar ainda, inclusive, não tem absorção de vitamina D, né? Seria interessante a suplementação? Seria, mas em doses altas, né? Nutricionista não pode prescrever doses altas, um médico já pode. Então, temos a vitamina D, vitaminas do complexo B também, então B12 e B6, tá? E fazer uso também de triptofano, é bem interessante. A gente consegue ter uma resposta do paciente deprimido em cerca de 2 semanas aí, viu? olha só com a Dá. dieta. Sem Só com a fazer uso de dieta. medicação. Perfeito. Exatamente. Vitamina B12 aumenta o apetite? Ou isso é mito? Não. Nenhuma vitamina aumenta o apetite. Nenhuma, tá? Existem medicamentos que vão aumentar, mas vitamina não aumenta de forma alguma. Ah, perfeito. Porque existe esse mito, né? De que não vou tomar, não vou comer nada que tenha B12, O pessoal tem medo. que É vai aquele medo do biotônico Fontoura, né? Que todo mundo tomava biotônico Fontoura e tal. Não, é medo disso. Não. Ai, não acredito, caiu. Mas voltou, deu certo. Sim. Ó, Então, para nós o que comer no caso da depressão. Então, tem alimentos que você possa recomendar mesmo? Tem, o abacate é excelente, tá? É uma gordura muito boa e que vai melhorar tanto o intestino quanto o... A gente fala muito em nutrição a nível celular, tá? Então, assim, o que forma a célula, né? Vamos falar assim a pele que recobre a célula. É gordura. E tem que ser gordura boa, né? Tem que ser a gordura que o nosso corpo foi feito para digerir naturalmente e não óleo vegetal, tá certo? Óleo vegetal, a gente acaba tendo produção de célula, sim, mas não vai sair uma célula perfeita. Então, assim, temos que consumir gorduras boas. O óleo de coco também é muito bacana, de repente fazer uma suplementaçãozinha aí, uma colher de sopa todo dia, tá bom? Isso lógico, né, gente? Eu tô falando de quantidades, mas isso tudo é individual, falando num geral, tá bom? Temos também ômega 3, por exemplo, se você faz consumo de peixes selvagens, coisa que aí no Brasil é difícil, né? Normalmente os peixes são de cativeiro, né? Então a gente acha que tá comendo um salmão, que tá super legal e não tá não, né? Então aí a suplementação de ômega 3 também é bacana, acaba sendo bacana. E outra coisa, gente, 2 castanhas do Pará por dia. Por quê? Porque contém selênio, né? E 2 castanhas do Pará já trazem pra gente toda a suplementação de selênio diária que a gente precisa.
Perfeito. E é simples, é algo fácil da gente encontrar Exatamente. e fácil de consumir também, porque é uma delícia. Exato. Tem que tomar um cuidado. O duro é comer só duas, né? Exato, é. Qual é a dieta mais recomendada para um autista? Para pessoas que Para um nesse momento estão assistindo a gente, que de repente tem um filho autista, ou conhece alguém que tem. sim. O espectro autista, ele é muito sensível aos picos, né, de glicemia, né? Então, assim, pico de glicemia, pico de insulina, e vai e vem. O que acontece? A gente hoje observa, né, em alguns estudos, que esses picos de glicemia, eles chegam ao cérebro, né? E acabam por inflamar. E nesse ponto, eu quero deixar bem claro, gente, eu não falo de cura de autismo, tá certo? Mas eu falo o quê? De melhora do espectro autista. Isto dependendo muito do nível, né, desse autismo, tem crianças que, por exemplo, que não se comunicam, enfim. E tem crianças que passam a fazer a dieta cetogênica, né? Que o consumo de hidratos de carbono chega em torno de 5%, né? Então, a base são folhas. Né? No máximo você vai lá, joga um brócolis, uma couve-flor, você pode escolher uns vegetais de baixíssimo amido, tá? Nada de raízes, nada de tubérculos. Proteínas, vai em torno de 25% da dieta e o restante gordura. Por quê? Porque o cérebro do autista, ele vai utilizar de corpos cetônicos. E é aí que a gente vê a melhora, né, do autista. A gente vê que ele passa com o tempo a se comunicar, né? Ele não vira uma criança normal, nunca será, tá bom? Mas ele começa a desempenhar atividades que normalmente ele não desempenha. E aquelas crises, né, que o autista tem, vez ou outra, ou com muita frequência, né, de nervosismo e tal, vão reduzindo. A criança fica mais calma. Isso vale também para TDA e epilepsia, TDAH, para crianças Sim, que têm para epilepsia é fundamental, se bem que hoje em dia também a gente já tem pesquisas com canabidol lá, enfim, junto, né, que já foi aprovado, e a dieta cetogênica também. Isso reduz consideravelmente, né, as crises de epilepsia. Já o TDAH, o que acontece? Se a gente partir do princípio que é o intestino, né, que vai pegar nessa pessoa e a gente tira, por exemplo, o glúten e a caseína da dieta. A gente já tem uma melhora, tá? Uma melhora, assim, muito, como é que eu falo? Vai de 60%, posso dizer assim. E aí, você vai e alterna ainda mais. Você pode tirar mais outras farinhas aí dessa dieta e reduzir o açúcar, porque como eu falei no começo, o açúcar, ele é excitatório, né? Se você dá um doce para uma criança e faz uma ressonância magnética na sequência, o cérebro se ilumina. Ele fica parecendo uma árvore de Natal. Né? Então, quando a gente tira isso, não é que o cérebro apaga, né? Mas é que ele passa a funcionar melhor, tá? E eu já peguei casos assim, e a melhora é... Nossa, não, a melhor é lindo. A gente tem níveis, né? Tem níveis de autismo, Sim. A gente tem níveis de TDA. Então, assim, tem pessoas Sim. que às vezes você nem... E tem pessoas que são muito notórias, que só de você ficar um pouquinho, você fala, nossa, essa criança tem alguma coisa, ou esse adulto, né? Porque tem muito adulto com TDA também, né? TDAH, tem muita hiperatividade. Eu nem falo nada, mas tem. Mas assim, tem alguns casos que isso é muito legal do professor observar, né? Então, assim, em escolas em que as turmas são pequenas, o professor consegue observar a criança quando volta do lanche, né? A criança voltou do lanche, o lanche normalmente é aquele, o todinho, a bisnaguinha e tal. E ela finalizou esse lanche, o que acontece quando ela volta para a sala de aula? Ela fica assim, ó. Ela vê as borboletas e fica acompanhando as borboletas. Entendeu? Dispersa completamente a criança e acabou. A criança não vai absorver mais nada do que está sendo dito ali. Entendeu? E o açúcar não é bom em nenhum momento, mesmo mesmo para pessoas com depressão. Né? Porque a gente fala assim, vai acender, de repente vai ficar animada, e a pessoa pode entender assim, não, é de açúcar, então, para ficar bem animada.
Não. Não, o caso da Não é pessoa bom. com depressão é totalmente outro. E o açúcar, ele não é bom nem para pessoas que não estão doentes, né? Não tem, querendo ou não, ele já teve estudos, né? Lógico que, assim, colocaram lá, fizeram com os ratinhos, né? E tinha um bebedourozinho com cocaína. Né? Por exemplo, não, tinha bebedouro com cocaína e o outro com açúcar. E aí os ratos podiam escolher de qual eles iam se alimentar. E os ratos foram para onde? Pro Aonde açúcar. estava o açúcar. Caramba. Poucos foram aonde estava a cocaína. O mesmo receptor no nosso cérebro para a cocaína é o mesmo para o açúcar, tá? Só que o açúcar ele pede muito mais, o açúcar vicia muito mais do que a cocaína. O Aí, açúcar das da frutas, fruta. olha, então, é Depende. interessante. Quando você come a fruta, ela tá inteirinha, bonitinha, ela tem fibras, ela vai passar por um processo digestivo lindo. Agora, se você faz o suco de fruta, é totalmente diferente, tá bom? A frutose também não é legal. E a frutose a gente encontra muito na forma de xarope de milho, isso nas barrinhas de cereais, que são consideradas Saudável. saudáveis. A gente encontra em sucos de caixinha, né, que eles colocam muito mais frutose para dar sabor, enfim. Também não é bom. Mas E se a comer a gente fruta é bater fruta, excelente. bater com leite? Não também. Então, eu gosto assim, para criança. Para criança que não tem problema algum, não tem problema de obesidade nem nada, né? Porque era o que eu mais pegava no consultório, mas enfim, quando não tem problema algum, você vai falar assim para mim, eu queria bater para a criança tomar, por exemplo, um leite de coco. Bate com uma banana, né, para ver se fica mais palatável e a criança vai largando um pouco achocolatado, enfim, isso daí dá para fazer. Tá? Algumas receitinhas eu até falo, bate com água, bate uma banana, põe um cacau e vai acostumando o paladar da criança. E do Tá. adulto também, né? Mas aí depois que você já acostumou, o ideal é tirar essa banana. É tomar o leite de Sim, coco com cacau, com né? O cacau cacau, 70% ou é, 100%, ou enfim. 100%, porque se você pensar no cacau 70%, 30% dele é açúcar, Tá. né? Não adianta nada. É bom Não, conversar e a gente tem, vai vendo que faz tudo errado. Né? sim. Tá. Não, é o que eu falo, quando é para uma patologia, você tem que seguir a ferro e fogo, não tem jeito. Não tem 880, não, você tem que seguir, ponto. É para patologia, você segue, acabou. Agora, quando a gente fala, eu quero me adaptar a uma dieta mais saudável, eu sempre falo, se você faz 90% ok, 10% não vai te atrapalhar. Tá. Pra gente, pensando assim, num cérebro saudável, tá? Então, em todas as nossas funções cognitivas, velocidade de Uhum. pensamento, flexibilidade de pensamento, memória, atenção, qual é o tipo de dieta mais indicada para pessoas que não têm patologia, mas que gostariam de ter, assim, uma potencialização cerebral? Reduzir um pouco os carboidratos, tá? Um pouco não, né? Se você pensar que hoje em dia a dieta é alta, né, em carboidratos, se você tirar açúcar e farinha, você já reduziu muito, né, esses carboidratos. E aí sim você já começa a ter uma uma velocidade de pensamento melhor, uma concentração também melhor. Aí, assim, aí tem o lance do jejum, né? Quando a gente fala de grandes empresários que precisam fazer reuniões e precisam estar concentrados, a gente já aplica um jejum intermitente ou um jejum de 24 horas para que tenha todo o foco e atenção naquele exato momento, né? E tenha um desempenho muito melhor, um desempenho cognitivo muito melhor, tá bom? Tá? Dá para fazer Isso jejum daí de 24 horas? Nunca ouvi nossa, dá falar para disso. fazer. Não, tem gente que faz jejum de 48, 36, tem bastante. Mas E isso não é quando a pode? pessoa está adaptada. Nossa, tem um estudo que foi feito com um rapaz obeso e ele passou um ano em jejum. Tomando água, né? Não, tomando água. Jejum a gente bebe água, tá, gente? Jejum a gente bebe água, bebe um café, tá? Tem vários tipos de jejum. Mas jejum a gente bebe água, bebe um café, enfim. A única coisa que ele fez foi reposição de eletrólitos, tá? E Tá. vitaminas, só. Meu Deus. Só que ele era bem obeso. Eu não me lembro ao certo agora, mas eu vou mandar para você depois esse estudo. Tá.
E ele emagreceu, ele ficou excelente. Ele tinha tudo que era patologia de uma pessoa obesa. Ele ficou excelente de saúde. Não é para sair fazendo isso, viu, gente? É, pelo amor de Deus, gente. É melhor. O É, ideal para quem quer começar é o quê? Às 12 horas? É o mais recomendado? para quem quer começar o jejum, primeiro tem que estar adaptado a uma dieta de baixo carboidrato. Porque se a pessoa tá lá, conheço muita gente que chega para mim e fala, eu faço jejum intermitente e não emagreço, tá legal. Mas a pessoa vive à base de pão de queijo, de torrada, e não vai fazer efeito também esse jejum, entendeu? Porque Ah, na e não janela adianta dela. nada. Sem dieta não adianta. Porque a gente vê na Não, internet falando assim, e se você fizer o jejum, você pode encher de chocolate depois que não tem problema. pelo amor de Deus. Não Pelo amor de pode. Deus, não. É porque não tem cabimento você fazer algo. O jejum ele é muito saudável. Quando ele passa de 24 horas, a gente começa a ter renovação celular, inclusive de neurônios, tá? Já tem pesquisas mais avançadas que falam, sim, em renovação de neurônios, tá? Com um jejum acima de 24 horas, tá certo? Então, a gente precisa estar adaptado a uma dieta que vá manter a gente bem. Não adianta nada a gente se encher de farinha, enfim. Já vi casos, sim, de pessoas que, legal, eu faço jejum, por exemplo, de 18 horas, né? E aí abre 6 horas para a pessoa se alimentar. A pessoa vai lá, pede uma pizza, um sundae, não sei o que e tal, e Coca-Cola. Não adianta. É melhor ela nem fazer o jejum e ela seguir uma dieta mais Exatamente. regrada do que ela fazer esse jejum e depois quebrar Sim. dessa forma, né? Eu É. recebi aqui uma neurocirurgiã e ela Hum. falou para nós sobre jejum. Ela falou que ela fazia, né? Lógico que com acompanhamento, mas que realmente já existem muitos estudos que falam da melhora das funções cognitivas com Sim. jejum. Então, Sim, assim, eu a vou gente te mandar evitar. mais 2 livros para você ler. Tá? São Eu vou excelentes. adorar. Quando a gente pensa em lupus, né, que é uma doença Uhum. autoimune, eu inclusive conheço, tenho pessoa na família que tem lupus. Qual que é a dieta mais indicada para uma pessoa com lupus? Então, tem que ser uma dieta anti-inflamatória, tá? Uma dieta anti-inflamatória, ela tem especificidades, tá? E junto com isso, a gente tem que ajustar alguns nutrientes e reduzir outros. Por exemplo, carne vermelha. A pessoa com lúpus, ela não tolera bem a carne vermelha. Ela pode comer? Pode, mas ela tem que reduzir o consumo. Outras carnes, ela pode continuar comendo, né? Tá. Mas não adianta, é uma dieta anti-inflamatória, então a gente vai colocar alguns shots, sabe? Esse pessoalzinho mais fitness que mostra fazendo, eu tomo água com limão e própolis e não sei o Uhum. que pela manhã e tal. É nesse momento que a gente coloca algumas outras coisas, por exemplo, cúrcuma, aí a gente adiciona uma pimenta preta para que ela potencialize o efeito da cúrcuma, que é um poderoso anti-inflamatório. A gente coloca também o alho, né? O alho pode ser inteiro, tem pessoas que conseguem, né, engolir um alho inteiro e tal, enfim. Ou senão a gente manda manipular o óleo de alho bonitinho, desde que não seja num meio de óleo de soja, né? Dependendo da farmácia de manipulação aí, eles colocam umas coisas que, enfim. Mas isso tudo voltado para que a pessoa consiga silenciar, né, todos os efeitos do lúpus. Né? Ela continua tendo lúpus, né? A pessoa Uhum. tem lúpus. Porém, ela consegue silenciar os sintomas. E a dieta ela é recomendada mesmo quando a pessoa faz uso de medicação, é uma linha E, dupla, ou ela fazendo a dieta, ela pode até vir a não precisar da medicação. exatamente, com acompanhamento médico, o médico vai verificando a evolução do paciente, tá? Tá? E aí ele pode retirar totalmente ou reduzir. Isso acontece com pessoas que estão fazendo tratamentos também para depressão, por exemplo, que já tomam todo tipo de remédio, ou transtorno bipolar, e começa a fazer a dieta, né? E com isso os sintomas vão reduzindo, e o médico, ao mesmo tempo, vai acompanhando e vai fazendo esse manejo, né? Ou trocando por um mais fraco. O terapeuta também verifica isso, né? Uhum. E já encaminha para o médico, enfim, melhora do paciente, e aí tenta fazer o desmame de alguns remédios. É porque os remédios também eles acabam gerando
todo um A monte longo de, prazo, não dá. né, A a gente pessoa tem a fica longo muito. prazo os efeitos. Tem demência, que alguns podem gerar demência, né, a longo prazo. É que assim, o remédio, ele é essencial em alguns casos, ele é pontual. A gente não tem que ter medo dos remédios. Muitas pessoas têm medo, né? E não é para você ter medo. Ah, o médico me passou antidepressivo, socorro, eu não vou tomar. Não é assim que funciona. Não é. Porém, a gente tem que avaliar. Não é só isso, né? Não a linha dos psiquiatras em geral, principalmente de convênio, a pessoa chega lá com queixa, ele vai lá e faz, né, uma Uma receita. prescrição e você sai de lá. Mas o mais correto era fazer uma análise, né, uma análise de sangue, por exemplo, e verificar todas as vitaminas e nutrientes, né, os minerais como estão, né, nessa pessoa, porque geralmente está tudo desequilibrado. Até Tá? PCR, né? Enfim. E se deveria fazer mais esse link, né, de indicação, de encaminhamento para um Sim. profissional da nutrição. Por exemplo, chega um paciente muito deprimido, a gente na faculdade de psicologia, não sei como está hoje, a gente nem sabia dessas coisas, assim, pelo menos quando eu estudei, a gente não teve um módulo de alimentação, entendeu? E às Ah, vezes mas é uma mesmo eu na orientação. faculdade de nutrição não tive nada disso. Não tive. Lá a gente aprende a calcular um cardápio e a gente sai assim, ó. Ó, para nefro você faz isso, ó. Para cardíaco você faz isso, para diabético você faz isso. Só. Só. Porque a gente vê que é essencial, né? Assim, eu tenho muito paciente com depressão, mesmo depressão grave, e às vezes você Uhum. faz encaminhamento para o psiquiatra, mas nunca para nutricionista, porque não é algo realmente, né? E você vê que está totalmente ligado, que na verdade, se a pessoa ela começar a mudar os hábitos alimentares dela, ela vai ter uma melhora tão significativa que talvez ela nem precise mais da terapia. Exatamente. E você já deve ter pego casos, por exemplo, de paciente fazendo uso de antidepressivo e mesmo assim não melhora. Por Ah, quê? eu acho que são Porque, todos. Tô brincando. Mas não, a maioria né? Fala, eu tô tomando esse remédio e tal e não está me ajudando. Por quê? Porque ela não tem nem produção da serotonina para esse remédio deixar que a serotonina fique circulante. Entendeu? Então, quando ela não tem produção, ela vai ter que fazer uma suplementação, ela tem que fazer correção do intestino, ela tem que fazer uso de probióticos, de prebióticos, às vezes de simbióticos, entendeu? E com isso, aí sim, ela pode fazer um uso de triptofano, se necessário. E aí você tendo triptofano, que é o precursor, você faz serotonina e aí você libera. E aí sim você consegue manter essa pessoa mais feliz, né? feliz, uhum, mais alegre, né? Com mais É, prazer na lógico. vida. Uhum, é. Ó, estão Vem do copo elogiando meio aqui. cheio. Estão dizendo que suas orientações são muito esclarecedoras, que estão gostando. Eu Ai, que fico feliz que bom! você esteja gostando, viu? Eu também Que estou bom, gostando que bom. bastante. Para quem tem Uhum. fibromialgia, existe o que corta e o que deve fazer mais consumo? Vai, vamos para essa linha aí do Tá, corte vamos e lá. do Fibromialgia, a gente tem que olhar não somente a doença, né, a fibromialgia, porque ela pode ser até incapacitante, né? Mas a gente tem que olhar num todo. Geralmente, paciente com fibromialgia já tá com uma depressão, já tá com uma ansiedade, porque os sintomas levam a isso, né? Então, querendo ou não, é uma sensibilidade da pessoa, né, a dores, né? E eu acho até engraçado que eu já estava vendo uma discussão e tal, e de gente que tem a doença, né, tem a fibromialgia e fala, não, fibromialgia é isso mesmo e a gente tem que aceitar. Não, gente, vocês não têm que aceitar a fibromialgia dessa forma, tá? A fibromialgia, ela tem o fundo tanto alimentar quanto aqui na cabeça, tá? Uhum. Se ela estiver muito estressada, ela vai ter dores constantes. Quando ela tem dores constantes, ela não dorme de jeito algum. Ela pode tomar, enfim, os ansiolíticos, ela pode tomar os remédios para dormir, ela vai acordar com dor. Tá? E quando ela não dorme, é muito pior, porque é durante o sono que a gente consegue fazer o quê? Com que a nossa melatonina vai lá e vai arrumando toda a cascata de hormônio no nosso corpo, né? Então a gente age da seguinte forma, tá? Com fibromialgia. Ela tem que fazer o tratamento médico, ela tem que continuar com os medicamentos, só que a gente entra com a limpeza.
né? A gente limpa de glúten, de caseína, lactose, enfim. Então tem que tirar tudo que é glúten, tudo que é leite e, claro, tudo que é farinha, tudo que é açúcar. E nesse meio tempo, ela vai percebendo o corpo dela, ela vai conversando, talvez se faz terapia, talvez se passa com o psiquiatra, com os outros médicos, enfim, ela vai percebendo. A gente tem uma melhora aí por volta da terceira semana. Na terceira semana, essa pessoa começa a sentir redução das dores. E aí pode começar a reduzir alguns medicamentos. Reduzindo esses medicamentos, ela já vai passar também até a dormir um pouco melhor. Dormindo um pouco melhor, reduz um pouquinho mais as dores. E aí ela pode passar a praticar uma atividade física, que é fundamental para a pessoa com fibromialgia. Seja uma hidroginástica, começando com algo mais leve. Ela pode começar com uma fisioterapia, fazendo um RPG, alguma coisa assim, um pilates, uma yoga. Ela precisa muito se conectar com o corpo dela. Não tem jeito, ela precisa conhecer demais o corpo dela. Tá. A Francisca perguntou para você, doutora, e uma dieta para uma pessoa que tem apneia do sono? Que tem apneia do sono tem que perder peso. Tá. Tá, normalmente quem tem apneia do sono tem uma concentração de gordura abdominal, né? Eu tenho um paciente que fazia uso de CPAP. E em questão de 3 meses já não fazia mais uso. Uau! É bem significativo. Pois é. Mas também foi uma dieta bem cetogênica, viu? Tá. Para quem não sabe, né, a dieta cetogênica é totalmente cortar o carboidrato total, né? Tudo. É você não consumir quase tudo. Né? A gente consome, por exemplo, o carboidrato vindo das folhas, tá? De oleaginosas, né, que são amêndoas, castanhas, e de frutas vermelhas, né, as berries, né? Então tem lá uma blueberry, tem a morango, só que em pouca quantidade também. Cereja, framboesa, amoras, cerejas, mirtilo, só que em poucas quantidades. Abacate, coco, tá? São essas frutas. A Antonieta perguntou aqui, a fome enlouquecedora de quando estamos de TPM por açúcar, como substituir? Tipo sabe aquela fissura que a gente tem do açúcar quando a gente está de TPM? Sei. Que alimento que a gente pode usar para substituir que vai trazer um pouco de saciedade nesse sentido? Alimentos ricos em triptofano. A gente cai em algumas poucas frutas, né? Poucas frutas, sendo que a fonte maior são carnes, não tem jeito. Mas eu entendo que a pessoa tem a vontade do doce, né? Então eu sempre falo para pegar, por exemplo, 2 ovos. Olha a receitinha básica: 2 ovinhos, uma banana inteirinha, você amassa tudo, mistura tudo, canela, e você vai fazer tipo uma panqueca e vai comer isso aí. Tá. Isso é excelente, é excelente, é excelente. Não, sem brincadeira, não tô brincando. Vai saciar porque ovo tem gordura boa, proteína boa, vai dar aquela saciedade mesmo, tá? Se você quiser, pode pôr até umas 2 colherinhas de farinha de coco. Tem que ser farinha de coco, tá? Que ela é baratinha, ela é super baratinha, é uma delícia. Eu uso muito nas minhas receitinhas, até mesmo para mim, para as crianças, eu faço. Então, assim, é bem gostoso. Da primeira vez que a gente falou, você me trouxe um dado que eu não sabia. Porque eu sabia que o nosso corpo fica inflamado com a má alimentação e tudo mais, mas você me falou que o nosso cérebro inflama. E aí Sim. eu não teria como deixar de perguntar quais são os alimentos que fazem o nosso cérebro ficar inflamado. Glúten é o principal. Tá? Glúten é o principal, por quê? Porque o que acontece? Quando ele vai passando pelo nosso intestino... Gente, vocês têm que entender uma coisa. O glúten, ele é uma proteína, certo? Ele está presente no trigo, na cevada, no centeio, em alguns tipos de aveia. Porque a aveia, naturalmente, não tem glúten. Mas, às vezes, ela passa pelos processos junto com outras farinhas e acaba por contaminar, né? E aí, o glúten, a gente não tem enzima que faça a digestão do glúten. Não existe. Não existe isso. Por isso que até tem pesquisas com celíacos, os cientistas, né, tentam desenvolver uma enzima para a digestão do glúten.
Não há, Não. não há, tá? E aí, o que que acontece? O nosso intestino, ele fica com umas aberturas, né? Para não ficar falando o nome científico aqui, vamos supor que o intestino ele tem que ser assim, né? Para que as coisas passem e não penetrem no intestino, certo? Os macronutrientes, as moléculas maiores. Mas quando eu tenho a nossa dieta ruim, a gente tem estresse, um monte de coisa, o nosso intestino faz isso aqui, ó. E abre espaço. E aí passam moléculas maiores, né? Então, por exemplo, o glúten é uma delas. Ela passa, tá? Então ela acaba caindo na corrente sanguínea e dá de cara com quem? Com o nosso sistema imune. O nosso sistema imune reconhece que aquilo ali é um invasor. Só que ao mesmo tempo, algumas moléculas, elas se transformam e no nosso cérebro elas chegam lá como gluteomorfinas. Né? Ó o nome, ó o nome. E aí dá aquela sensação de prazer. E você quer comer mais e mais. E aí você inflama mais e mais, tá? O teu cérebro. E isso daí acontece o quê? Acaba abrindo portas para uma gama aí de doenças psiquiátricas. Sim, Tá? até demência, de repente. Até né? demência. Algum tipo de demência, porque a pessoa pode começar a ter um declínio das funções cognitivas Sim, dela, não né? são todos os tipos, mas alguns tipos de demência são causados sim, tá? E até mesmo, por exemplo, o consumo de açúcar, a gente já tem ligado hoje ao Alzheimer. O Alzheimer é considerado diabetes tipo 3. Caramba! E você sabe que eu trabalhava numa clínica que a gente tinha um paciente com Alzheimer bem grave, assim. Ele não era meu paciente, era da fisioterapia. E toda vez que ele estava com crise, a esposa dele dava açúcar para ele e ele ficava calminho. Calminho. As pessoas Era falam, uma coisa ai, impressionante, gente. assim, sabe? É porque é a falta do açúcar. Sabe o vício? É a falta do açúcar. A pessoa fica agitada e tal, tem o costume. Mas o que acontece? Vem essas crises, se espera a passagem. O Alzheimer, quando a gente chegou no Alzheimer, a gente não tem cura mais, tá? Mas assim, a gente pode melhorar a qualidade de vida desse paciente. Perguntaram se a gente pode consumir mel. Estão perguntando um monte de coisa aqui e aí eu tô Mel é açúcar. É açúcar de origem animal, tá? Não é interessante. Agora, uma pessoa saudável, que não tem doença alguma, certo? Faz 90% do teu tempo uma alimentação excelente, sem farinha, sem açúcar, 10% que ela comer um pouquinho de mel ali não vai prejudicar em nada, entendeu? A Glau perguntou para nós assim, ó, tenho síndrome do intestino irritável. Por acaso o glúten faz mal? É péssimo. Péssimo, porque eu me Péssimo. sinto Glúten e leite, tá? Glúten e leite. Lactose. Tem que eliminar. E o Lactose. Leite de amêndoas pode? Então, aí vai depender. Com ela, que tem síndrome do intestino irritável, vai ter que fazer teste. É o que a gente chama de tentativa e erro, tá? Mas ela pode, o leite de coco já é bom, tá bom? Triglicerídeos de cadeia média, né? Que é o caso do óleo de coco também, é muito bom fazer o uso. Probióticos não tem jeito, tem que fazer uso de probióticos, tá? E é intensivo, é intensivo. E a dieta tem que ser anti-inflamatória. Tá, e os probióticos ela vai ter que manipular isso, né? Ou ela vai Ou manipular. Então, tem o kefir. Eu não sei se vocês já ouviram falar do kefir, kombucha, né? Eu gosto muito do kefir, tá? Eu utilizo com meu filho é celíaco, né? E tem TDAH, essas coisas aí, viu? Mas hoje tá excelente. Hoje tá excelente. Mas eu utilizo com ele. O kefir, ele é muito bom. Por quê? Porque ele tem, assim, mais de 30 tipos de bactérias benéficas, né? E aí a gente, de repente, não precisa ficar manipulando, né? Então, e é uma coisa fácil da pessoa produzir em casa com um leite fresco. No caso de fermentar o leite com o kefir, a gente deixa fermentando por mais de 24 horas. A gente consegue a quebra da caseína, entendeu? Então, essa caseína não vai fazer aquele mal, certo? Então, assim, e a gente começa a recolonizar o nosso intestino com bactérias, né? Agora, se você faz uso do kefir
eu estipulo sempre um prazo, né? Vai, 3 meses e não deu certo, aí a gente tem que fazer mesmo prescrição, um pool de bactérias. Tá. E os queijos? Flaviane perguntou. E iogurtes Tá. também. Ela perguntou Iogurtes sobre tem que queijos ser e os iogurtes. mais. O iogurte tem que ser os mais limpos, né? Então, assim, aqueles de 2 ingredientes. E ele tem que ser integral, gente. Nada de desnatado, light, diet zero, que tudo que eles tiram, eles têm que colocar alguma porcaria naquele lugar, entendeu? Então, nada disso. Não consumam nada light, diet zero, pelo amor de Deus. É só porcariada. É Tá. invenção para tirar grana de vocês, tá? E aí. Você vai para o iogurte de 2 ingredientes, ele vai ter que ter o leite gordo, né? Aqui em Portugal a gente chama de leite gordo, né? Mas é o leite integral, tá? Leite fresco, integral e com os lactobacilos ou fermento lácteo. É isso que tem que estar escrito, mais nada, tá bom? Se você puder fazer o iogurte em casa, comprar aquele leite de saquinho bonitinho, é melhor ainda. Muito melhor. E os queijos, eles têm que ser os mais amarelos e duros possíveis. Uhum. Se possível, né? Queijos fermentados também, tá bom? Mas eles têm que ser queijos amarelos, duros, porque eles têm uma redução mínima ali de... eles têm minimamente uma quantidade de lactose, mas eles têm uma coisa que é o que tem de melhor no leite, é gordura. Ah, tá bom. Né? E O que o leite tem de bom é gordura. Tá, então o queijo brie Então... é péssimo, por exemplo, né? Porque não, o queijo brie, ele tem uma fermentação, ele passa por... é fungo, né? É legal, é bacana. A gente come bastante aqui em casa também. Porque ele é mole, né? Ele tem uma textura mais Sim, mole. não, é uma delícia. Queijo brie é uma delícia. Derretido Comer assim em cima do peixe deixa ovo. as pessoas mais inteligentes? Essa daí foi não. a que pediu pra perguntar. Não, comer peixe não deixa as pessoas mais inteligentes. Não. Não. Porque a mãe fala isso, fala. Então, né? Eu venho de uma família muito carnívora, tá? Então, assim, peixe era bem raro, né? A família do meu marido já não, já é bem mais do peixe. Só que, assim, o peixe, ele teria que ter ômega 3. Os nossos aí no Brasil não tem. Peixes selvagens tem. E eles não é que deixam a pessoa mais inteligente, eles melhoram a função cerebral, certo? Por conta do ômega 3. Né? Tá. Mas aí você faz uso de um ômega 3 bom, tem muitas marcas excelentes, mas é o que eu falo, gente. Ômega 3, ômega 9, esses óleos de crio, né? Que são os óleos de peixes, não adianta. Se você não paga caro no negócio, não é bom. Tá. Tem que pagar caro. Tem que pagar caro. Tá? E aí, para ser mais inteligente, a gente estuda mais. E se alimenta bem, né? E se alimenta bem. Já vai ajudar. Pois é. Caramba, né? Não, sem brincadeira. Glúten não é nada essencial. Por isso eu até faço aqui um desafio. Tira glúten por 20 dias da vida. E aí você me conta depois. Até para as pessoas que estão assistindo a gente. Tira o glúten por 20, 30 dias. Depois me conta. Quando a gente pensa em nós mulheres, né? Porque pelo fato de ter um corpo, né? Uma forma diferente, assim, tem alguma alimentação que seja mais recomendável para a mulher, para a saúde da mulher? Para a saúde da mulher, vamos lá. Alimentação anti-inflamatória. Por quê? Nós sofremos muitas oscilações de hormônios, né? E aí, o que acontece? Se a gente acaba tendo, por exemplo, cortisol muito mais alto, mulher tem cortisol muito mais alto, tá? E aí a gente acaba aumentando inflamação, né? E a gente tem que dar uma reduzida. Inflamação não tem que ser vista como algo ruim. Por quê? Porque a inflamação a gente sabe que a gente necessita em alguns momentos, só que ela tem que ter começo, meio e fim. Ela não pode ser algo que está ali constante na sua vida. Né? E é o que tem acontecido com a gente, com essa alimentação, com esse estresse. Quem que não tá todo dia na frente de um computador, trabalhando, fazendo alguma coisa, resolvendo alguma outra coisa, e de repente tem filhos, ou tem o cachorro, enfim, né? Ou alguém tá buzinando, obra lá em cima, né? E aí a gente acaba, o cortisol fica lá nas alturas. Então não adianta, a gente precisa de uma alimentação mais anti-inflamatória, até para que
os nossos hormônios sejam produzidos de forma natural, né? A gente tem esse problema muito grande, né? Pode até gerar infertilidade, dificuldades para engravidar, uma TPM exacerbada, uma endometriose, adenomiose, ovários policísticos, né? Quando desarranja tudo, a gente acaba sofrendo. E a alimentação tradicional, cheia de farinha... Gente, farinha não importa se é integral, não importa se é refinada, tá certo? Ah, é? Não Nem importa, integral é bom. Não, nem integral. Nem integral é boa, tá bom? Quando a E gente farinha de fala de amêndoas? saúde. Farinha de Farinha de amêndoas amêndoas pode. Tá, pode, porque a gente vê pode. bastante receita fit que eles usam farinha de amêndoas, até tipo pão de queijo fit, coxinha fit, Sim, é tudo feito com farinha de amêndoas, aí tudo bem. sim. Aí é legal. Esse tipo de farinha de coco é legal, né? Aí tem o psyllium, que é uma fibra, também é excelente. É legal também até para servir de substrato para as bactérias do nosso intestino, né? É muito bacana, então não tem jeito. Então, a alimentação É para para acabar com a acabar com a celulite. celulite. É, celulite Açúcar e também é farinha, tira da inflamação, né? vida. É inflamação. É inflamação. Celulite, né? Já termina com ite. É uma inflamação. Uhum. Mas gente, tem que tirar farinha e açúcar. Açúcar, e não é só açúcar branco, é qualquer tipo de açúcar, é qualquer tipo de doce, são refrigerantes, são sucos, né? Álcool aumenta uma celulite assim que é uma beleza. Tá. E perguntaram aqui de farinha espelta, não conheço. Farinha espelta é um tipo de farinha sem glúten, tá? Mas não deixa de ser uma farinha refinada. Então, assim, você vai ter pico de glicemia, vai ter pico de insulina. Não é uma farinha que eu recomendo, não. Tá. Também não é muito boa, então. Não. Perdão. Para quem quiser começar hoje, que viu, se animou, curtiu a live aqui, achou legal Ah, e pensou assim, eu vou mudar a minha vida, né? Sabendo que a alimentação pode me ajudar em tantas questões. Antes disso, a Flaviane perguntou se adoçante também faz mal. Faz mal, né? faz mal pro intestino, tá? Então, assim, o melhor é consumir que nem eu tô consumindo aqui um cafezinho. Não deveria, né? Que são quase 10 horas da noite aqui, mas tô consumindo um café, né? É puro, gente. Quem gosta de café, gosta do café amargo. É igual gostar de cerveja. Você vai pôr adoçante na cerveja? Não, né? Então é É, café puro, é chá puro. Tem que. O alimento ele foi feito com aquele sabor. Você tem que aceitar o sabor dele, ponto final. Cacau é amargo. Cacau não é é. doce, entendeu? E bem amargo mesmo, né? E Não é uma bem coisa amargo. docinha, não. Não. E o Se você xilitol? O pegar. xilitol é bom? Aí depende, por exemplo, pessoas que têm síndrome do intestino irritável, pessoas que têm doenças de Crohn, aí já não entra, tá? O xilitol. Por quê? Porque ele é a base de um poliol e ele pode irritar, sim. Ele pode não, ele irrita, acaba irritando a mucosa, tá? Do intestino, causando muitos gases, pode causar diarreia, pode causar obstipação. Só que em pessoas saudáveis você pode utilizar o xilitol, o eritritol, a estévia, melhor ainda. Ah, stevia é melhor, então. Estévia é melhor. O que não é legal mesmo de adoçante, gente, aspartame, ciclamato, acessulfame K, esses aí são horríveis, fazem mal mesmo, tá? Inclusive, alguns tipos de câncer estão ligados ao uso, né, desses adoçantes. Tá, agora eu vou voltar então. Para quem ficou animado, curtiu, falou: nossa, eu vou aproveitar e vou mudar de vida, vou mudar agora minha alimentação e vou ver os resultados disso na minha vida diária. Qual que é o melhor caminho? Assim, é lógico, tirando as patologias, porque eu sei que cada caso é um caso, é muito sério isso, né? A gente falou de algumas recomendações, de algumas coisas que se as pessoas tirarem isso não vai Queijo fazer mal. amarelo. Amarelo, mais do que Queijo branco. amarelo. Branco não. Tá. Nem queijo de cabra. Então, nem não. Queijo Não? amarelo. Tá. Queijo amarelo, tá? E olha, se for para pessoa começar agora, tá? A dica que eu sempre dou, você vai ao açougue e vai à feira, tá bom? Então, assim, não tem patologia nenhuma. Você vai se beneficiar das raízes, né? Os tubérculos, vai se beneficiar das verduras, dos legumes, das frutas.
Frutas não, nada de suco, viu, gente? É água, beba água. Ensinem seus filhos a beberem água. E aí, ao açougue, carne, gordura natural das carnes, entendeu? Por exemplo, você pegou uma peça de picanha que você vai fazer no forno, legal, ou vai fazer no churrasco. É aquela gordura que você vai comer. Pode comer, ela é boa. O que você não deve comer? Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, tá? Tira tudo que é óleo refinado, tira a margarina, compra a manteiga. Quem gosta pode cozinhar com banha de porco, tá? Mas quando for comprar, tem que estar escrito banha de porco. Por quê? Porque tem muitos lugares que comercializam uma gordura hidrogenada junto com a banha de porco. E aí é inflamação na certa, entendeu? E Mas é tirar o isso, glúten, gente. né? E, Tira então, o mas se você glúten. for à feira e ao açougue, não tem glúten. O glúten, ele só faz parte da nossa alimentação cerca de 10 mil anos. Nós estamos aqui há 2 milhões de anos. Olha o tempo, né? Então, assim, é muita diferença, tá? O glúten não fazia parte da nossa alimentação até 10 mil anos atrás. Você pode falar, nossa, 10 mil anos é tempo pra caramba. Não é. O ser humano, assim, né? A nossa espécie está aqui há 2 milhões de anos, pelo menos. 2 milhões de anos e meio, vai. A gente bota mais 500 mil na conta. Mas é isso. Então, e se você fizer base de vegetais, um bom pedaço de carne, qualquer tipo de carne, tá? Porco, cabrito, coelho, enfim, pombo. Aqui na Europa tem muito, né? Carne de pombo, codorna. Tem cada coisa diferente nos mercados aqui que eu vou falar, viu? Às vezes você vê o coelhinho inteirinho pendurado Ah, assim. É, é bem diferente, é bem legal, é legal. Eu experimento de tudo, mas enfim. Então, assim, todo tipo de carne, peixes, tá? Atum, sardinha, né? E aí você faz o que eu brinco com meus pacientes, que é. Pacientes são pessoas que eu falo assim, né? Geralmente você fala assim, ó, você pega o teu prato, né? 70% dele você joga de vegetais. Pega vegetais e eu ensino a fazer, por exemplo, com gordura, né? Porque a maioria dos adultos hoje em dia, não sei porquê, não gosta de vegetais. Ai, não gosto de vegetais, não tem gosto. Então vamos colocar um pouquinho de manteiga, vamos fazer fritinho na manteiga, fica tão gostoso, num azeite temperado, sabe? E outra, temperos. Nada de sazon, nada de imagem, nada desses caldo quinor, nada disso. São ervas naturais mesmo, não precisa ser fresca, pode ser seca, mas são ervas, são temperos, gente, temperos, tá? Fora que muitos auxiliam a gente na parte por serem anti-inflamatórios, a tá? Rose tá aqui, ela tá falando que perdeu, mas Rose vai ficar gravado, tá Que bom? Obrigada por linda! você estar aqui, viu? Ela falou que nós somos as profissionais preferidas dela. Puxa Ah, saco! ela é um doce. Obrigada, viu? A gente tem só 2 minutos para encerrar, mas Uhum. perguntaram se dieta low carb é bom. Responde se sim ou se não, e aí a gente encerra. Dieta low carb, ela é excelente. Só que a dieta low carb raiz, ela é feita à base de vegetais, né? Os legumes, verduras, algumas frutas e carnes e gorduras. Agora, tem low carb junk food também, né? Que o pessoal come embutidos e não sei o quê, enfim. E aí já não nutre, né, o nosso corpo. Mas a low carb é legal sim, principalmente para diabetes, esteatose hepática. Quais são os temperos? Dá para responder essa última? 1 minuto e 19. Olha, gente, tempero. A gente tem orégano, manjericão, coentro, tem cúrcuma, alho, cebola, ixi, ervas de Salsinha, Provence, salsinha, cheiro verde, tudo liberado. né? Exato. Desde que seja erva ou gengibre, né? Enfim, esses podem. Mas se você tirar todos os caldos, caldo quinor, caldo mage, tanto líquido quanto de tablete. Pozinho. Pozinho também, esses pozinhos prontos. Aqueles temperos do Guedes e Ana Maria, tudo porcaria, cheio de glutamato monossódico, tá? Já falo. Tá bom. Tá Andresa, bom? muito obrigada. Eu Eu que amei, você é uma agradeço. simpatia, foi delicioso o papo, viu? Obrigada. Muito gostoso mesmo. Obrigada, Rose, por ter feito essa ponte aqui, porque nada disso seria Exato. possível sem você, viu?
Agradeço. Precisando, estamos aí. Aí você se despede de todo mundo e eu encerro, tá bom? Tá bom. Gente, obrigada por vocês terem assistido até aqui. Tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, eu sempre respondo, tá? Respondo direct, respondo post, respondo stories, eu faço perguntas, eu faço enquetes.